Olá pessoal, e aí, como estão vocês? Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui na nosso curso, né? Na nossa troca de saberes. Essa é a nossa 7ª aula, a aula onde a gente vai falar um pouquinho sobre as preparações práticas do dia a dia e vamos também executar algumas, dando uma repaginada aí, trazendo um pouquinho mais de diferença assim, para o cardápio que vocês possam executar, né? São preparações simples, mas que dá toda uma diferença no seu almoço, no seu jantar. Então, vamos começar a nossa aula, né? Uma das coisas que eu acho importante falar, as nossas preparações do dia a dia são mais simples, né? É o arroz, o feijão, carne ou frango, né? E aí, começando pela preparação do feijão, um dos pontos onde eu acho importante falar é que o feijão ele possui alguns gases, certo, no grão dele, e esses gases eles precisam ser eliminados para que você não ingira e venha a lhe causar essa fermentação dentro de você, né? E aí causa os gases do feijão. Então você coloca o feijão de molho no dia anterior ou ali pelo menos 12 horas antes do preparo, coloca ele de molho, ele vai dar uma hidratada, vai liberar esses gases. Se você preferir, você pode colocar junto também a banda de um limão, que vai auxiliar, né, nessa eliminação dos gases, e descarta essa água e aí você passa a cozinhar o seu feijão, né? Uma das formas que você pode fazer é ou cozinhar o feijão sem nada, só na água, né? Pode ser na pressão ou numa panela comum, e fazer o refogado posteriormente, né? Com alho, cebola e sal, tempero que você preferir, né? Algo que eu acho bacana de falar também é sempre acrescentar uma folha de louro, dá um sabor bem especial no seu feijão, tá? Uma outra forma de fazer, que eu diria que é uma feijoada simples, digamos assim, é você fazer um refogado antes, né? Junto com algumas carnes que você tiver preferência, uma linguiça, a carne de sol, uma charque. E aí você acrescenta o feijão, a água e coloca para cozinhar. Então vai cozinhar todos juntos. E aí quando você finalizar, né, ali por volta de 30 minutos depois, vai estar com aquele sabor de um feijão mais encorpado, digamos assim. São duas opções, né, que você pode fazer: um feijão mais simples, um feijão um pouquinho mais completo. E o tempero vai do gosto de cada um, né? Você pode colocar só alho, você pode colocar alho e cebola, pode colocar só o sal. Vai do sabor do seu paladar, né? Do objetivo que você quer também. E passando um pouquinho para o arroz, a gente vai executar aqui o arroz, só que em seguida a gente já vai dar uma modificada nele, tá? Mas o arroz, ele, assim como o macarrão, não tem muito segredo, né? Sempre siga as instruções do fabricante, da marca que você está comprando, mas basicamente é sempre a proporção de 1 para 2 de água, de 1 de arroz para 2 de água, e aí não tem erro, tá? Tempero também vai a seu critério. Você pode ou refogar ali um pouquinho do arroz junto com alho, com cebola, e em seguida acrescentar água para permitir o cozimento, tá? Ou você pode fazer só o arroz com sal mesmo e água. Mas o modo de preparo é o mesmo. Você sempre vai acrescentar o arroz na panela, dá uma fritada nele junto com um pouquinho de óleo e acrescenta água e deixa cozinhar, tá?
Uma dica bacana que eu posso lhe dar também é você abafar o arroz depois do cozimento. Quando ele secar a água ali, você abafa por uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, e aí você vai ter um arroz até mais soltinho e muito mais macio, mais gostoso, mais saboroso, né? Então, essa é uma dica que eu também consigo passar. E para o macarrão, basicamente é água, né? A gente sempre tem aquele medo de o macarrão ficou grudado um no outro, ficou unidos venceremos. Mas isso você corrige só com a questão da água. Você tem que pensar na proporção que para cozinhar um macarrão, ele precisa estar no meio de bastante água. A proporção é basicamente de 1 litro para cada 100 gramas de água, tá? Aliás, de 1 litro de água para cada 100 gramas de macarrão, tá? E aí você pode acrescentar um fiozinho de azeite, um fiozinho de óleo, não tem problema. E o sal, sempre depois que você acrescentar o macarrão, que aí você vai aderir o sabor do sal no macarrão e a gosto, né? A quantidade que você quiser. A gente também vai preparar um macarrão aqui e fazer uma preparação com ele. Então você vai ver o passo a passo como que funciona ali na panela, né? E aí vamos lá. Para cozinhar uma carne, um frango, um peixe, é importante você saber a forma como que você quer, né? O frango você pode ter ele mais sequinho, né? Que aí você não acrescenta verduras, nem muita água, é só a gordura mesmo. Você consegue selar bem ali dos lados e a água dele mesmo fica presa dentro do pedaço do frango, tornando ele um pouquinho mais suculento, né? Mas você deve temperar antes, porque o frango tem mais dificuldade de pegar o tempero, então você tempera antes de levar à cocção, tá? Já uma carne, por exemplo, você pode fazer da mesma forma do frango, né? Selando os lados, só que o tempero você pode colocar depois, você pode colocar o sal e a pimenta posteriormente. Se você quiser colocar um alho, uma cebola também, você coloca depois que ele já estiver na cocção, tá? Pode temperar antes também, não tem problema, não vai criar um impasse ou vai ficar ruim ou coisa do tipo, pelo contrário, em alguns casos fica até mais saboroso, que é o caso quando você faz uma marinada, né? Mas basicamente para o dia a dia, para ser ágil, para ser rápido, é dessa forma que funciona, tá? Para carne a gente vai fazer uma carne de sol, que aí ela não precisa de tempero, não precisa acrescentar sal, ela já tem um teor de sal natural, tá? Natural dela, do tipo, né? Tipo de carne. E a gente só vai acrescentar um pouquinho de alho, porque a gente vai utilizar essa carne para uma preparação que eu vou explicar em seguida, né? E aí vamos fazer também um camarão alho e óleo, né? Entrando nas preparações que a gente vai fazer no caso, a gente vai fazer um camarão alho e óleo, que é bem simples, bem tranquilo, tá? O importante ter seu camarão descongelado, tá? Na hora de executar, porque você diminui a quantidade de água que ele vai eliminar e o preparo dele é muito rápido. Então você aquece a frigideira, coloca a gordura, seja óleo ou seja azeite, e joga o camarão. Você vai ver que quase que instantaneamente ele vai mudar de cor, e aí você acrescenta o alho, tá? Como a gente está falando de um camarão alho e óleo, o teor de gordura pode ser um pouquinho mais alto, né? Então você pode acrescentar um pouco mais de óleo, não necessariamente só um fio de óleo. E aí pronto, você dá uma fritada, tá? E retira. Não precisa demorar muito tempo, vocês vão ver na hora que a gente vai preparando que é algo mais rápido, algo mais simples de executar, mas que fica saborosíssimo, tá? E aí você vai temperar com sal, com pimenta, conforme o sabor.
Vamos preparar um arroz cremoso, né? Lembra do molho bechamel que a gente preparou na aula 4, não, na aula 5, né? Que é a aula de molhos. A gente preparou um molho bechamel, que é um molho branco, e aí a gente vai fazer um arroz cremoso, um arroz de carne de sol cremoso. Como é que funciona, né? A gente prepara um arroz branco comum no dia a dia, prepara uma carne de sol comum no dia a dia. E aí, para unir esses dois, a gente coloca um molho branco e une essas duas preparações. Então a gente vai ter duas preparações simples do dia a dia, mas transformando em algo mais saboroso, só acrescentando um molho, né? E aí eu vou trazer para vocês. Para o nosso macarrão, a gente vai fazer um espaguete com almôndegas, tá? E aí a gente vai utilizar a carne moída, que eu conversei com vocês na aula anterior, né, na aula 6. Preparei algumas almôndegas com ela, então a gente vai preparar as almôndegas. O molho pomodoro, que é o molho de tomate que a gente fez na aula 5, na aula de molhos. E o macarrão que a gente vai preparar aqui. Então, aí, da mesma forma, a gente vai ter uma preparação mais simples, que é o macarrão e as almôndegas separadas, e uni-las com o molho, né? E aí eu vou demonstrar para vocês um pouquinho de como é que vai ocorrer esse preparo e a gente vai conversando, né? Sim, uma outra coisa, né, com relação a frango. Quando você for preparar um frango, tem muita gente que gosta daquele molhinho do frango, né? E aí a gente consegue esse molhinho acrescentando os temperos. Então você coloca pimentão, cebola, tomate, picadinho em cubos, né? E aí você vai conseguir, na hora que ele estiver cozinhando, você vai conseguir ter aquele molhinho que é bem saboroso e é bem bacana, tá? Então a gente também vai executar, né, um frango ao molho, tá? Para nossa preparação, nossas preparações de hoje, tá bem? Então é isso. Vamos agora partir para o fogão, partir para a prática e executar essas preparações que a gente combinou, né? O nosso arroz cremoso. Uma coisa. O nosso arroz cremoso. Vou acrescentar também um pouquinho de queijo coalho no arroz, certo? É uma combinação bacana porque a gente vai ter dois elementos tradicionais aqui, né? Que é o queijo coalho e a carne de sol. E ele vai fazer um arroz cremoso meio que sertanejo, digamos assim. Então eu vou utilizar esse queijo também, tá? Na nossa bancada eu vou deixar ali sal e pimenta a postos. Gordura, né? Que nesse caso aqui eu vou utilizar óleo. Nosso alho e cebola picadinho, que vamos utilizar em quase todas as preparações, né? E aí eu vou ter ali mais alguns ingredientes que na hora que a gente estiver fazendo ali na prática, eu vou conversando com vocês e explicando, né? E falando um pouquinho, tá bem? Então é isso, vamos lá para a mão na massa. Bom pessoal, vamos dar início aqui às nossas preparações, certo? Já deixei aqui 2 águas fervendo para agilizar o nosso processo, tá? Então vamos começar aqui pelo nosso arroz. E aí vou ligar a panela e colocar um pouco de gordura. Eu vou acrescentar um pouquinho de cebola, né, da nossa cebola picada, um pouco de alho,
Você dá uma leve fritada no arroz. Coloca o sal a gosto. E acrescenta água. Dá uma mexidinha. E aqui eu vou deixar ele cozinhando, certo? Vou só transferir ali para outra boca. Aqui eu vou deixar ele cozinhando mais ou menos uns 15 minutinhos. E aí vamos partir para o nosso macarrão. Estou aqui com a água já fervendo. Acrescentar um fiozinho de óleo. Um pouco de sal. Bom, aqui eu tenho mais ou menos 100 gramas de macarrão. E aqui eu tenho aproximadamente 1 litro de óleo, de água. Tem um pouquinho mais. Você coloca o macarrão para cozinhar. Vai dando uma mexida até ele entrar todo aqui na água, né? A não ser que você tenha uma panela maior também. E da quantidade, né, que você for fazer. Aí você vai com cuidado que ele vai todo para a água. Aí a gente acrescenta o sal. Uma mexida. E aí a gente vai deixar cozinhando, né, o arroz e o macarrão, enquanto a gente vai fazer as próximas preparações. Então eu vou começar aqui com nossas almôndegas, tá? Tenho elas aqui separadinhas no saquinho. E aí a gente começa a executá-las. E aí como que a gente vai fazer, né? Da nossa frigideira, a gente coloca uma quantidade bacana de óleo, tá? Espera aquecer um pouquinho o nosso óleo. Nossas almôndegas, coloquei um pouco de farinha de trigo nela, né, junto com a carne moída, e empanei só com farinha de trigo. A carne temperada já com sal, com pimenta, colorau,
E aí a gente coloca para dar uma fritada aqui, tá? Pode colocar todas. E aí vai deixar aqui elas dando uma fritadinha. Depois a gente dá uma virada nelas e vai cozinhar do lado seguinte. Deixa eu mudar aqui. Enquanto elas ficam aqui cozinhando, fritando, a gente vai partir para o nosso camarão alho e óleo, tá? A gente adiantar aí nosso serviço. Nossa, pode ver que o macarrão ele fica soltinho, não tem tanto problema. E aí você vai cozinhar também conforme a marca pede, então de 8 a 10 minutos normalmente, tá? Deixa aqui cozinhar. Vamos ao nosso camarão alho e óleo. Essa é a nossa frigideira. Um pouco de óleo. Óleo quente, a gente coloca mais o camarão. Um pouquinho de sal. Eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta também. Pode ir salteando. Então coloca o nosso alho picado, pode ser bem generoso. Já que a gente está fazendo com alho e óleo, né? Então, pode ser generoso com o nosso alho. Você vê que ele já mudou de cor. Eu vou dar só mais uma fritadinha aqui. E aí a gente pode já tirar. Voltando aqui para nossas almôndegas, vamos dar uma viradinha nela. Com cuidado. Deixa fritar mais um pouquinho aqui. O camarão tá ok. Aí a gente vai passar pro prato para reservá-lo, né?
conferir aqui no arroz, você vê que já está quase prontinho. Quase, quase mesmo, tá bem perto. O nosso arroz agora a gente já pode ligar, ele já secou quase toda a água. Ele já pode desligar. Deixa tampadinho aqui um tempo enquanto a gente finaliza as outras preparações. Para então a gente partir para o nosso arroz cremoso. Tá? Nas nossas almôndegas a gente acrescenta já o nosso molho de tomate, certo? Caso tenha muito resíduo de óleo aqui, de gordura, você pode descartar. Aqui não tem tanto assim, então a gente pode acrescentar. Esse é o molho de tomate que a gente fez na nossa aula de molho. Tá? A gente dá uma mexidinha aqui para unificar. Caiu um pouquinho aqui. É isso, vai dando uma mexidinha com cuidado e já já a gente pode desligar. Nossa, o macarrão está quase pronto já. Aqui nossas almôndegas já estão prontinhas. Vou desligar só para esperar o nosso macarrão ficar finalizado. Vou desligar aqui o macarrão, a gente escorre ele e aí incorpora nosso molhinho com as almôndegas no nosso macarrão. Aqui tem um macarrão escorrido. A gente coloca as nossas almôndegas com molho. Você pode mexer um pouquinho. Tá pronto o nosso macarrão com almôndegas. Eu vou colocar ali no prato pra gente finalizar e dar início para o nosso frango e a gente continuar o nosso arroz cremoso. Daqui tá pronto. Se você caso queira com mais molho, você acrescenta um molho de tomate, aliás, mais molho de tomate, né? Bom, vamos dar continuidade aqui na nossa receita. Vamos fazer o nosso frango com molho, tá? E a nossa carne de sol. Então vamos começar aqui pelo frango. Panela aquecida. Você acrescenta um pouquinho de gordura.
alho, cebola e dar uma refogada. E a gente acrescenta o nosso frango. Pode dar uma leve dourada aqui para dar uma incorporada nos sabores. E ele dá uma selada também. Agora a gente passa para o nosso próximo passo. Certo, o pimentão cortado em cubinhos. Você coloca uma quantidade. Cebola também, cortada em cubos, uma quantidade boa também, e tomate. E aqui, né, deu uma mexidinha, só que eu faço, a gente baixa o fogo, o mínimo, e tampa, tá? Não precisa acrescentar água nesse momento. Vou só transferir essa boca aqui. Mas aí a gente vai deixar ele aqui tampado, cozinhando em fogo baixo durante um tempinho. Daqui a pouco a gente vê se vai ser necessário acrescentar um pouco de água ou não, mas eu acredito que não, né? Então vamos aqui para nossa carne de sol, um pouquinho de gordura, e aí a gente acrescenta a nossa carne de sol. Essa é Opa. E aí a gente acrescenta a carne de sol. Essa é a nossa carne de sol cortada em cubinhos que a gente fez na aula de proteínas. Como eu falei, não precisa acrescentar sal, a gente só vai dar uma salteada nela. Queimando óleo. E vai deixando ela até ficar um pouquinho douradinha. E aí está pronto para nossa finalização. Vou separar uma quantidade desse arroz. E aí a gente vai fazer uma parte de arroz cremoso, outra parte é um arroz branco comum do dia a dia, tá bem? Eu vou retirar aqui uma parte do nosso arroz. Aqui eu deixei mais ou menos um terço do arroz que a gente fez. E eu vou acrescentar o nosso molho branco, o nosso molho bechamel. Bom, aqui nossa carne de sol já está pronta, você vê que ela está bem douradinha, está suculenta. E aí o que eu vou fazer? Desligar o fogo e acrescentar o nosso queijo de coalho ralado.
Aí vamos à nossa finalização do nosso arroz cremoso. Tá? Aqui eu tenho um arroz branco, vou ligar só para dar uma fervida, uma aquecida. E eu coloco o nosso molho branco. E eu vou pegar essa carne de sol com queijo coalho e acrescentar. Aqui a gente tem o nosso arroz cremoso com carne de sol e queijo coalho. E a gente pode acrescentar um pouquinho de coentro para dar uma corzinha e dar um sabor também. E tá pronto, né? Você vê que é uma preparação simples, né? Não é um risoto, é um arroz cremoso. E a gente só uniu duas preparações com o molho, tá bem? Então vou reservar aqui pra gente finalizar. O frango a gente vai deixar aqui cozinhando um pouquinho, bem? Vai acrescentar um pouco de água. Vamos deixar cozinhar um pouco mais. Então, e aqui a gente vai ver como é que está a finalização do nosso prato. Verifica se o frango já está bom. E a gente pode ligar. Bom, essa foi as nossas preparações. Vamos finalizar o vídeo agora. Bom, pessoal, fizemos agora nossas preparações. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o nosso arroz cremoso, nosso arroz sertanejo, certo? Como eu mostrei lá, é um arroz branco, uma preparação simples, com arroz branco, carne de sol e queijo coalho. Se você quiser, não precisa também acrescentar o queijo coalho. Basta um arroz, um molho branco e uma carne de sol. E aí você tem um arroz cremoso, sertanejo, que a gente aprendeu aqui a fazer. Aqui o nosso camarão alho e óleo, certo? E o nosso arroz simples, né? Então a gente tem aqui uma porçãozinha de arroz com camarão alho e óleo. O camarão é simples também, vocês viram ali, é rápido. Um pouquinho de alho frito. E é isso. Nosso macarrão com almôndegas, né? Um espaguete com molho de tomate e almôndegas. Caso você queira com mais molho, é só acrescentar, né, mais molho, ele vai ficar mais suculento, né? Mas aqui a gente está fazendo em caráter de exemplo, né? Então
Aqui vocês viram como é o modo de preparo e a execução. Esse é o nosso resultado final. E por último, nosso frango, um pouquinho de molho e mais uma porçãozinha de arroz branco, né? Um arroz simples. Bom, essas foram as preparações que eu quis trazer para a gente executar, né? Não é nada que foge do comum do nosso dia a dia, apenas modifiquei ali algumas coisas e acrescentei coisas simples também, porque não queria trazer nada que fosse tão complicado de executar, tão difícil de fazer. Você viu que foi rápido o preparo. Quando a gente tem o pré-preparo de tudo muito organizado, agiliza ainda mais a nossa execução. E tá aqui, essa é a nossa finalização da nossa aula de hoje, né? E aí entraremos agora na nossa última aula, que a gente vai tratar de confeitaria. Um dos pontos que a gente falou até agora, tratou até agora, foi o cuidado com a execução, né, dos nossos pratos. Mas vocês puderam perceber que quando a gente trata de prato salgado, né, de preparações salgadas, a famosa cozinha quente, a gente não tem tanta preocupação com quantidades. Então a gente vai mais a gosto. Quando a gente está tratando de confeitaria, que é a nossa cozinha fria, patisserie, a gente tem que ter um cuidado redobrado, tanto com a questão de contaminação, de higienização, quanto com as quantidades, né? Muitas das preparações, muitas das receitas, elas têm uma quantidade, a pesagem muito certinha para você executar. E aí quando você foge daquela quantidade da receita, modifica totalmente a sua preparação, consequentemente o sabor, em alguns momentos dá errado. Então a gente tem que ter esse certo cuidado, né? E aí vocês viram hoje na hora de preparar que a quantidade de tomate, a quantidade de cebola, a gente tem ali só uma média, né? Não tem um valor exato. E vai conforme a aceitação. Por exemplo, aqui no nosso almôndegas, macarrão com almôndegas, se você quiser com mais molho, uma questão de cada pessoa. E aí vou só acrescentar mais, né? Mas é isso. O que eu queria trazer para vocês é que a gente consegue fazer alguns preparos diferenciados, utilizando coisas que a gente faz no nosso dia a dia e tem um resultado bacana como esse, tá bem? Então essa foi nossa aula, nossa 7ª aula, e aguardo vocês na nossa última aula, a 8ª aula, que a gente vai falar de confeitaria, tá bem? Então, até breve. Tchau, tchau.